Vamos começar o estudo da linguagem C aprendendo sobre um dos elementos básicos que são as variáveis. Para entender a fundo os pontos que eu explicarei, recomendo ler o post do site em que explico sobre a arquitetura dos microprocessadores. E é interessante também ler outros assuntos do curso de microcontroladores lá do site. Os links estão na descrição. O primeiro ponto a ser falado é o que são as variáveis e para que elas servem. Bem, elas nada mais são do que elementos que armazenam valores de interesse do código, isto é, elas têm função de memória. E citando alguns exemplos da utilidade delas, nós temos o armazenamento de resultados de operações aritméticas, armazenamento da leitura de sensores, armazenamento dos valores de registradores de um microcontrolador, de seus periféricos e também armazenamento de caracteres, palavras e ou frases. Enfim, tudo que o seu código precisar implementar que necessite de memorizar valores, ele vai fazer uso de variáveis. Então as aplicações são muitas e veremos diversas ao longo dessa série de vídeos. E como o armazenamento pode envolver diferentes tipos de valores, existem também diferentes tipos de variáveis, que são char, int, float e double. E vai existir também um tipo, entre aspas, que é utilizado para indicar que a variável não tem tipo. Isso vai fazer mais sentido adiante, mas ele é chamado de void. E antes da gente entender as diferenças entre esses tipos, eu vou comentar brevemente sobre como que uma variável é criada e inicializada, ou utilizando o termo mais comum, como ela é declarada. E para declarar uma variável, é preciso primeiro escrever o seu tipo, que aí pode ser char, int, float ou double. Eu não estou citando o void pelo motivo que a gente vai ver mais adiante. E isso seguido do nome da variável. Na frente do nome, a gente pode inicializar a variável escrevendo um igual, colocando o valor que desejamos, seguido de um ponto em vírgula. E é possível também declarar ela sem inicializar valores, apenas escrevendo tipo mais nome mais ponto e vírgula. E vale dizer que todo comando da linguagem C é terminado com ponto em vírgula, para indicar que é o fim do comando. Se você por acaso esquecer de colocar ele, o compilador vai indicar um erro. E é preciso inserir um espaço entre o tipo e o nome da variável. Os demais espaços são opcionais. Vejamos alguns exemplos que estão mostrados aí, onde eu crio uma variável char de duas formas diferentes com o nome teste. A primeira eu crio a variável inicializando ela com valor de 5 e no segundo caso eu simplesmente criei ela sem inicializar valor. E quando você cria uma variável, o que o programa faz é reservar um espaço de memória, nesse caso na memória de dados, para armazenar os dados que você quer. E se você não inicializa a variável, o valor dela será o valor contido inicialmente naquele espaço de memória reservado. Mas é sempre bom garantir o valor inicial da variável para evitar problemas. Entrando em detalhes sobre o nome da variável, ele deve começar com uma letra e pode ser seguido de uma letra, de um número ou de um underline, isso repetido quantas vezes necessário. No caso, o tamanho máximo ele vai depender do compilador, mas pode ser algo em torno de 30 caracteres ou até algo como 10.000. Enfim, as letras podem ser também maiúsculas ou minúsculas, mas uma variável com nome escrito em maiúsculo e outra com o mesmo nome escrito em minúsculo serão tratadas como variáveis diferentes. Portanto, entre as maiusculação ou capitalização das letras faz diferença na identificação da variável. E aí tem alguns exemplos mostrando alguns nomes diferentes que é possível criar para as variáveis. Entrando em outros detalhes sobre as variáveis, eu posso declarar mais de uma variável por linha que seja do mesmo tipo. E eu faço isso escrevendo o tipo da variável, seguido do nome da primeira variável. Eu posso ou não inicializar essa variável colocando igual e um valor. Depois eu insiro uma vírgula. Depois o nome da segunda variável. Posso ou não inicializar essa variável. Posso fazer isso repetidas vezes e por fim eu termino com um ponto em vírgula. Então, igual nesse exemplo, eu inicializo 3 variáveis do tipo char na mesma linha, separando elas por uma vírgula, onde só a primeira não é inicializada, e a segunda é inicializada com valor de 5 e a terceira com valor de 1. Outro detalhe é sobre como utilizar a variável depois de criada. Para fazer isso, é só escrever o nome dela, seguido de algum comando e finalizando com um ponto em vírgula, igual eu comentei que é padrão na linguagem C. Um exemplo para isso é eu utilizando a variável que eu criei ali A123 e igualando ela ao valor de 127 em outro pedaço do código, diferente do trecho onde eu declarei essa variável.
Finalmente, então, vejamos as diferenças entre os tipos de variáveis. Começando pelo tipo char, que é um tipo que ocupa normalmente 1 byte na memória, ou seja, ele pode armazenar até 256 valores diferentes, e por padrão na linguagem C, o char ele representa apenas valores inteiros, podendo ser apenas positivos, que seria a variável não sinalizada, e números positivos e negativos, também chamado de variável sinalizada. Para o caso de apenas os números positivos, os valores vão de 0 a 255, e se a variável for sinalizada, a faixa de valores vai ser de menos 128 a 127. E aí eu tenho alguns exemplos. No caso, o primeiro cria uma variável teste igual a ela menos 125. No segundo caso, ele inicializou a variável com um valor de menos 130, que é um valor que não existe para essa variável. Então, talvez o compilador indicasse um erro, ele simplesmente ignorar e, no fim, esse valor de menos 130 não ia ser o valor que estaria dentro da sua variável. É importante ficar atento à faixa correta de valores da variável. O char também é muito útil para armazenar caracteres no contexto de códigos que envolvem texto. Seu nome até faz uma alusão à palavra caractere em inglês. Sendo assim, é possível igualar a variável char a um caractere igual ao exemplo, onde a variável letra underline 1 é inicializada com o valor do caractere n. No caso, cada caractere vai ter um valor inteiro correspondente entre 0 e 255, e essa correspondência segue a tabela ASCII, ou também chamada de ASCII. Aí na imagem à direita, tem um trecho dessa tabela onde ele mostra a correspondência de alguns caracteres e dá para ver o caractere M tem a correspondência em decimal igual a 77, ou seja, se eu inicializasse essa variável letra 1 com valor de 77, seria a mesma coisa, mas num contexto de textos, inicializar ela com o valor do caractere M talvez faça mais sentido e seja mais claro para entender o código. Enfim, em outro vídeo a gente vai aprender a trabalhar com textos. Dando sequência, outro tipo de variável é o int, e no contexto dos microcontroladores ele ocupa normalmente 2 bytes, mas dependendo do compilador ele pode ocupar também até 4 bytes. No caso de ocupar 2 bytes, ele pode armazenar até 65.536 valores diferentes. E por padrão da linguagem C, assim como o char, o int representa apenas valores inteiros, podendo ser apenas positivos, que seria o caso das variáveis não sinalizadas, ou positivos e negativos, que seriam as variáveis sinalizadas. Para o caso das não sinalizadas, a faixa de valores é de 0 a 65.535 e para a variável sinalizada, os valores vão de menos 32.768 a 32.767. E assim como o char, o int pode parecer abranger uma faixa pequena de valores, mas também é mais do que o suficiente para muitas aplicações. Veja alguns exemplos aí. O primeiro caso, onde eu criei uma variável e inicializei ela com valor de menos 19.742, que é totalmente correto. E no segundo caso eu inicializei ela fora da faixa, assim como antes, ou pode ser indicado como erro pelo compilador, ou pode passar, mas o valor armazenado de fato vai acabar sendo diferente, então é importante ter noção dessa faixa de trabalho da variável int. Certo, vejamos agora o float, que é um tipo que ocupa 4 bytes na memória, ou seja, você pode armazenar mais de 4 bilhões de valores diferentes. O float é também conhecido como ponto flutuante. E diferentemente do char e do int, ele tem um propósito de armazenar números decimais com precisão até a sexta casa depois da vírgula. No caso, ele é capaz de representar valores na faixa de mais ou menos 1,18 vezes 10 a menos 38 até 3,4 vezes 10 a mais 38. Ou seja, tanto números positivos quanto negativos muito pequenos ou muito grandes. E ao contrário dos tipos anteriores, a faixa de aplicação do float é bem ampla, isso graças à sua forma diferente de representar os números. Em outro vídeo a gente vai estudar a sua estrutura para entender isso melhor. De toda forma, veja um exemplo da declaração de uma variável float aí na tela. Se eu quisesse inicializar a variável sem casa decimal, eu poderia colocar o número .0, ou então eu poderia colocar apenas um número, como por exemplo 35.0 ou apenas 35. Por fim, temos o double, que é um tipo que ocupa 8 bytes na memória, e ele tem o mesmo objetivo do float, que é representar números decimais. Mas por conta dele ter mais bytes, ele é capaz de ser mais preciso e representar uma faixa maior de valores. No caso, a sua precisão é até a 15ª casa depois da vírgula, e ele é capaz de representar valores na faixa de mais ou menos 2,23 vezes 10 a menos 308, que é um número muito pequeno, a mais ou menos 1,80 vezes 10 a mais 308.
128, que é um número muito grande. E veja um exemplo aí da declaração de uma variável chamada π, que é aproximadamente igual ao valor do número π mesmo. E aqui vale um adendo muito importante, é que o double ele pode acabar ocupando a mesma quantidade de bytes que o float, ou seja, 4 bytes. E isso aí vai depender da arquitetura que você estiver trabalhando. Um caso onde isso ocorre é o AVR. No caso do AVR, tanto o float quanto o double têm a mesma correspondência. Seguindo em frente, o void, conforme eu havia dito, ele serve para declarar uma variável que não tem tipo, ou seja, ele não reserva nenhum espaço na memória e a variável não pode ser inicializada com nenhum valor. Portanto, esse, entre aspas, tipo, não tem sentido no contexto das variáveis que eu mostrei. Ele vai ter sentido no contexto das funções e dos ponteiros, que vão ser assuntos de vídeos futuros. Então, não se preocupe em entendê-lo por enquanto. E o último ponto que eu vou comentar são os modificadores, que nada mais são do que palavras utilizadas para modificar a variável de forma a torná-la sinalizada, não sinalizada ou então modificá-la para ocupar mais ou menos bytes que o padrão. E os modificadores são unsigned, signed, short e long. E eles devem ser escritos antes do tipo de variável para modificar a variável. Eu coloco primeiro o modificador, depois o tipo, depois o nome e aí eu posso inicializar a variável ou não, assim como antes. No caso do unsigned, o que ele faz é forçar a variável a ser do tipo não sinalizado. O signed é o contrário, ele força a variável a ser do tipo sinalizado, fazendo com que ela seja capaz de representar tanto os números positivos quanto negativos. E são modificadores utilizados para as variáveis char e int. No caso do modificador short, o que ele faz é reduzir o tamanho da variável e o long ele vai aumentar o tamanho da variável. E a quantidade reduzida ou aumentada vai depender do compilador. Se, por exemplo, o int for de 2 bytes, usar o short faz com que o int ocupe 1 byte. Ou seja, uma variável short int vai ser igual a uma variável char, que ocupa 1 byte. E se o int for de 2 bytes, usar um long int faz com que essa variável ocupe 4 bytes, que vai dar uma faixa de valores aí de 0 a mais ou menos 4 bilhões, ou se fosse sinalizada, mais ou menos 2 bilhões. E os modificadores eles podem ser combinados para atingir certos propósitos. Por exemplo, unsigned long int test seria uma variável inteira positiva de 4 bytes. Ou posso ter também signed short int test, que seria uma variável inteira sinalizada de 1 byte, que seria equivalente a uma variável do tipo signed char test, porque a variável char também ocupa 1 byte. Ou posso ter também um long int test, que seria uma variável inteira que ocupa 8 bytes, porque ele faz o uso do long para aumentar o espaço reservado 2 vezes. E dependendo o tipo da variável, ele pode ser omitido. Por exemplo, se eu criar uma variável long test, seria uma variável inteira de 4 bytes neste caso aí. Por fim, seria interessante comentar sobre o que é um escopo de uma variável em detalhes, mas sem ver alguns conceitos antes, eu acho que fica um pouco confuso de entender. Mas eu posso fazer um breve comentário que é, quando uma variável é criada dentro de uma função, ela não pode ser utilizada fora dela, porque ela só existe dentro daquela função. Como é o caso desse exemplo aí da variável chamada variável local, que, pelo que o próprio nome já diz, é uma variável local que só é enxergada dentro da função main. Agora, se eu criar uma variável fora dessa função main, ela poderá ser utilizada por todo o programa. Ela vai ser chamada também de variável global. Bem, outros conceitos importantes sobre variáveis serão abordados em outros vídeos, por exemplo, qualificador de tipo de variável, estrutura da variável float, tipos extras entre aspas de variáveis muito usados na programação de microcontroladores e alguns keywords. Por enquanto é isto e até a próxima.